Olá, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Crisiele, do Departamento de Educação. Estamos aqui para dar continuidade às nossas atividades da Integra UTF-PR, Semana de Ensino, Pesquisa e Extensão, que está acontecendo entre os dias 17 a 21. Hoje, nosso tema é a iniciação científica. Estaremos abordando um pouco sobre esse programa que existe dentro da Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Conosco hoje temos a professora Giovana, que é responsável pelo setor e que irá trazer algumas informações muito importantes para nós. Professora, fique à vontade, a fala é sua. Muito obrigada, Crisiele, pela apresentação, né? Uma boa tarde a todos. Então, como a Crisiele comentou, né, eu sou a professora Giovana. Atualmente, então, eu estou ali na Diretoria de Pesquisa e Pós-Graduação, que é o setor que cuida, então, dessa parte da iniciação científica. A ideia da nossa conversa de hoje é mostrar para vocês, né, especialmente para os alunos, de forma bem geral, como funciona todo esse ciclo da iniciação científica. Para que vocês, né, caso tenham interesse, e a gente incentiva muito, consigam se organizar nesse início de ano, nesse início de atividades, para encaixar também essa importante atividade dentro das várias atividades que a universidade oferece aos alunos, tá? Então, antes de começar especificamente, né, é só mostrar para vocês um pouco dessa organização administrativa e onde a DIR-PPG, que é a diretoria, então, que eu comentei de pesquisa e pós-graduação, ela se encaixa, tá? Então, nós temos lá a direção-geral do campus e temos várias diretorias. Então, a DIR-PPG é uma dessas diretorias. Então, ela cuida especificamente da pesquisa e da pós-graduação. Talvez o contato maior com vocês nesse termo em termos de estrutura administrativa, seja a DIRGRADE, né? Então, a DIR-PPG é o equivalente à DIRGRADE, enquanto a DIRGRADE cuida das questões mais acadêmicas, né, dos cursos, a DIR-PPG se ocupa da pesquisa e pós-graduação. Tá? Temos a DIREC também, que muitos alunos têm contato, na Diretoria de Relações Empresariais e Comunitárias, os projetos de extensão, né, a questão da inovação, do empreendedorismo está no escopo da DIRGRADE, da DIREC. Então, junto com essas diretorias, a DIR-PPG também faz parte dessa estrutura administrativa. E aí, além, né, da iniciação, que é um dos pilares aí que a DIR-PPG cuida, nós cuidamos também ali, né, nessa diretoria dos programas de pós-graduação. Então, atualmente, hoje, no campus, nós temos 6 cursos de mestrado e um curso de doutorado. Nós tratamos também da especialização, então os cursos que a gente chama, né, de especialização, né, na denominação aqui, eles são encaixados nos cursos lato sensu, né, então são aqueles cursos de uma curta duração, que alguns professores ofertam e também são abertos para a comunidade, né, aquilo que a gente comumente chama de especialização. E a parte da pesquisa, então, os grupos de pesquisa, né, alguns professores possuem grupos de pesquisa específicos. Nós temos os laboratórios multiusuários, né, abertos também à comunidade, a outros campi aí da UTF, no sentido de troca, de uso, de equipamentos compartilhados. E a iniciação científica e tecnológica, que ali está com o termo ICT, né. Então, da qual vamos falar mais especificamente hoje para vocês. Então, eu só quis mostrar aqui, porque aí vocês, né, identificam, porque é muito comum, né, ter essa organização e, por vezes, a iniciação científica pertence a quem que eu procuro, né, para saber informações. Então, é a DIR-PPG que cuida dessa parte, né, da iniciação científica. Muito bem. Então, quais os objetivos da iniciação científica, né? Então,
o nome já diz, né, a gente chama iniciação científica, mas ela é iniciação científica e tecnológica. Depois a gente vai ver as diferenças entre as modalidades. Mas é iniciar o aluno justamente nesse mundo científico e tecnológico. Então, esses objetivos eu retirei lá do site do CNPq, que é um importante parceiro nos projetos, nos editais de iniciação científica. E quais, né, o que eu trouxe aqui para mostrar para vocês, assim, o que vislumbra, né, o que a iniciação científica busca, né, em termos de objetivos. Então, o primeiro objetivo lá é contribuir para a formação e inserção do estudante em atividades de pesquisa, desenvolvimento tecnológico e inovação. Então, eu sempre reforço isso também com os professores e com os alunos que nos procuram, que a iniciação científica tem essa função também de complementar ou de contribuir à formação de vocês. Então, vocês veem nas várias disciplinas dos cursos, em outros projetos, né, atividades que vocês fazem, e a iniciação científica acaba sendo parte dessa formação, né? Então, claro, uma formação muito mais específica, muito mais focada num determinado tema, mas ela complementa de forma muito exitosa aspectos que às vezes as aulas sozinhas não conseguem contemplar ou abarcar essa especificidade, ou outros projetos também não. Então, ela contribui muito para a formação de vocês, tá? No sentido de aprofundamento de determinados aspectos que serão trabalhados nesse projeto de iniciação científica que vocês desenvolverão, tá? Além disso, ela contribui também para a formação de recursos humanos, tá? No sentido de despertar também em vocês outras capacidades, outros talentos, né? Então, por exemplo, a estruturação de um projeto de pesquisa, a escrita, as partes de um projeto de pesquisa, como apresentar isso, como se, né, transmitir essa informação produzida por vocês mesmos, através de relatórios, através de uma apresentação, que a gente vai falar depois lá do Safe City. Então, também nesse escopo, vocês têm a oportunidade de trabalhar com outros alunos, com outros pesquisadores, uma análise que precise de uma interação, né? A busca de uma solução, um imprevisto que ocorra ali no decorrer do projeto, faz com que vocês também tenham essa capacidade de articulação e, de repente, né, surgem ali novas ideias, novas nuances ali do trabalho que ajudam vocês nesse sentido de formação também de recursos humanos com capacidade inovadora para trabalhar depois em empresas, né, no setor privado e público. Eu fiz iniciação científica, né, então eu sei, é um testemunho próprio, como ela foi importante na minha caminhada, né. No início, lá na graduação, quando eu entrei, eu não tinha pretensão de fazer mestrado, doutorado, muito menos atuar na docência. Mas eu queria logo me envolver nos projetos de pesquisa e comecei a fazer iniciação científica muito cedo. Isso me ajudou muito, né, a conseguir alguns estágios depois e trilhar o meu caminho no sentido do mestrado e doutorado da área da pesquisa. Então, ela abre muitas portas. Mesmo se eu não fizesse mestrado e doutorado, encaminhasse para esse caminho mais da docência, as informações, a formação que eu tive na iniciação científica me ajudariam muito se eu fosse para a iniciativa privada, para uma empresa, tá? Porque a gente trabalha com vocês algumas habilidades bastante importantes que também o mercado de trabalho exige e valoriza, tá? E por fim, ali um outro objetivo, que é contribuir para a formação do cidadão pleno, né? Então, com capacidade de participar de forma criativa, né? No empreendedorismo, na sua comunidade. Então,
é realmente ter uma formação mais ampla, né, do que só a formação de sala de aula, mas essa formação complementar, que muito bem é abarcada não só pelos projetos de iniciação científica, como por tantos outros projetos que a universidade disponibiliza para vocês, tá? Então, para mostrar para vocês que a iniciação científica, ela é muito importante dentro da formação de vocês como uma complementação, tá? Como eu comentei com vocês, existe alguma diferença, né? A gente falou iniciação científica e tecnológica. Mas qual que é a diferença, né? Existe diferença? Como é que a gente trata isso, né? Então, a gente chama de iniciação científica aqueles projetos que serão mais voltados aí para uma pesquisa, seja ela básica ou aplicada, mas que de alguma forma, assim, não tem o objetivo de gerar nenhum produto final, nenhuma nova tecnologia, ela é base, né, muitas vezes para outras pesquisas, tá? E a iniciação tecnológica, né, que é outra modalidade, então ela é um pouco mais, tem um caráter um pouco mais prático, né, desenvolver, aperfeiçoar, né, viabilizar algum protótipo, algum processo específico, um serviço, uma patente, algum modelo de negócio. Então, ela tem esse cunho um pouco mais aplicado. Contudo, nós temos vários projetos, né, encaixados na iniciação científica que tem esse cunho mais tecnológico e do contrário também, tá? É uma determinação, uma denominação ali dentro dos editais, nós já vamos ver com mais detalhes esses editais mais para frente, mas que faz com que o professor, né, submeta os projetos ou na iniciação científica ou na iniciação tecnológica, tá? Mas ambos, né, têm a mesma estruturação em termos de exigência, em termos de cronograma, isso tudo são detalhes, né, mais específicos relativos aos projetos específicos que se encaixam dentro de cada uma das modalidades, tá? Mas elas têm o mesmo tratamento em termos de estruturação, organograma, prazos e material a ser entregue, tá? Então, aprofundando um pouco mais essa questão das modalidades, né? Então, nós temos o que a gente chama de iniciação científica, ela é chamada, né, ou tem a sigla, né, de PIBIC, e dentro dessa modalidade nós também temos o PIBIC, né, Iniciação Científica Ações Afirmativas, que é o PIBIC-AF, tá? Então, ela é específica, então, para os projetos mais de cunho científico. Dentro dessa modalidade, um certo número de bolsas, né, ele é reservado aos alunos cotistas, tá? Então, por isso que existe o PIBIC e o PIBIC-AF. Quem consegue bolsa ou quem, né, se inscreve no PIBIC-AF deve ser aquele aluno cotista, porque aí temos um número, institucionalmente falando, de bolsas reservadas a esses alunos, tá? Então, essa é a diferença. O PIBIC é ampla concorrência, então qualquer aluno cotista ou não pode participar, tá? Esta bolsa, então, iniciação científica, o PIBIC ou PIBIC-AF, né, contempla uma bolsa no valor atual de R$700 e é uma cota por professor, tá? Então, eu já vou explicar também para vocês um pouco desse organograma, tá? Quem concorre ao edital e consegue a cota de bolsa é o professor e aí depois a indicação do aluno. Então, nessa modalidade, o professor consegue apenas uma cota. Então, às vezes é um pouco motivo de dúvida também, né? Quero fazer iniciação científica com o professor, mas ele já tem um aluno com bolsa, né? Eu posso fazer com bolsa com esse mesmo professor? Né? Então, apenas se ele substituir, o mesmo professor não pode ter mais do que uma cota de bolsa PIBIC, por exemplo, tá? Isso porque, né, visando a distribuição dessas cotas de bolsa para o maior número de professores e com isso oportunizar mais alunos a conseguirem bolsas também, tá? Então, essa é uma das modalidades. A outra modalidade é a iniciação tecnológica, né, chamada de PIBIT. Então, nessa modalidade também
o professor pode concorrer a cotas de bolsa, mesmo valor, R$ 700, e também uma cota por professor. Então, veja, o professor, quando ele submete aos editais, ele vai optar ou por uma bolsa de iniciação científica ou por uma bolsa de iniciação tecnológica, tá? E depois faz a indicação do aluno. Então, ele não pode ter uma bolsa de iniciação científica e tecnológica concomitante, tá? Apenas uma modalidade. Novamente, para tentar, né, distribuir ao máximo, com o maior número de professores se envolverem nos programas de iniciação científica. Além dessas modalidades, né, seria muito legal se a gente conseguisse, né, atribuir bolsas para todos os projetos. Mas como isso não é possível, por conta do número de bolsas que nós recebemos, nós temos os projetos de iniciação científica voluntária, tá? Científica e tecnológica. Então, elas são chamadas aí de PIVIC, a iniciação científica voluntária, e PIVIT, a iniciação tecnológica voluntária, tá? Então, permite ao aluno também desenvolver o mesmo trabalho de forma igual, as mesmas condições também de exigência de trabalho, de cronograma, de período, que o PIBIC e o PIBIT. A única diferença é que, normalmente, os editais da iniciação científica voluntária, eles são lançados um pouco a posteriori, né? A gente vai ver no fluxograma ali um pouco dessa diferença aí, tá? Então, primeiro são lançados os editais de iniciação científica e tecnológica com bolsa, atribuídos aos alunos, e depois os de voluntariado, tá? Então, nessas duas modalidades, o aluno não ganha bolsa, e aí nessa modalidade, o professor consegue indicar mais do que um aluno, tá? Então, para cada categoria ali, científica ou tecnológica, o professor consegue indicar até 5 alunos, tá? Então, potencialmente, um professor poderia ter 5 alunos de iniciação voluntária e mais um aluno com bolsa, tá? Totalizando 6 alunos dentro de um grupo maior de trabalho. Além disso, eu não coloquei aqui, mas nós temos a modalidade de iniciação científica para ensino médio. Então, por que eu não coloquei aqui? Porque o público-alvo são alunos do ensino médio, né? Então, o professor também concorre ao edital e consegue indicar um aluno do ensino médio. Mas como não era o escopo, então não trouxe aqui para vocês, tá? Então, são essas as modalidades que temos em termos de categorias, né, de bolsa e de modalidade, voluntariado ou com bolsa, né? Então, eu comentei, né, com vocês que existe essa possibilidade da bolsa, tá? E aí, para que a gente entenda também, da onde que vem esse recurso, tá? Então, vem de algumas agências de fomento, tá? Então, uma delas é o CNPq, tá? O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Então, o CNPq, ele anualmente, a UTF toda tem que submeter um projeto ao CNPq e mostrar lá uma série de indicadores, e a gente já vai falar da importância, por exemplo, dos relatórios, a importância de participar do SACE-CIT, quem for aluno bolsista e os voluntários também, porque de tudo isso, de todas essas ações, depende o projeto que vai ser enviado para o CNPq para que a universidade consiga novas bolsas. Então, o número de bolsas ele não é fixo e não é garantido. Todo ano, a UTF precisa renovar esse contrato, né, vamos dizer assim, com o CNPq, para que ele disponibilize essas bolsas, tá? Então, por isso, o número, né, total de bolsas pode variar um pouco ao longo dos anos, devido a esse relatório que se é enviado anualmente. Então, o CNPq contribui com bolsas. Além do CNPq, nós temos a Fundação Araucária, que é, né, a Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico do Estado do Paraná. Então, enquanto o CNPq é um conselho nacional, a Fundação Araucária é essa fundação estadual, que também contribui com bolsas de iniciação científica e tecnológica para a instituição. Da mesma forma, anualmente é preciso concorrer, né, o TF manda o projeto e consegue, né, um número de bolsas para depois fazer a distribuição.
Então, além dessas duas agências, nós temos também a própria UTF-PR, que com recursos próprios, recursos seus do orçamento, também, né, disponibiliza um certo número de bolsas aos estudantes. Então, essas são as nossas 3 agências de fomento, né, que disponibilizam bolsa. Então, muitas vezes o aluno, né, vocês conversam entre si, né, eu sou aluno bolsista do CNPq, a minha bolsa é da Fundação Araucária, né, eu precisei fazer a minha indicação, ou quando eu fui, né, indicado para a bolsa, precisei preencher esse formulário, o CNPq exige um outro tipo de formulário, então, por vezes, isso varia, tá? De acordo com a agência de fomento. Não vou entrar em detalhes aqui, né? Até estava comentando com a Crisiele que, num segundo momento, nós faremos uma outra fala especificamente só com os alunos, então, bolsistas e voluntários, para tirar dúvidas mais específicas com relação a esses detalhes de diferença, por exemplo, entre as agências de fomento. Mas é uma questão mais burocrática em termos de diferença apenas na indicação. Mas no tratamento, nos prazos, como eu comentei, tudo funciona de forma homogênea para todas as categorias, tá? E recentemente, né, esse ano nós temos uma novidade, né, eu coloquei ali outras bolsas, porque às vezes os alunos, né, existem os NAPs, né, eu não sei se vocês têm familiaridade com esse termo, NAPs são Novos Arranjos de Pesquisa e Inovação, também ligados à Fundação Araucária. Muitos NAPs, então, dentro do projeto desenvolvido, eles contemplam também bolsas de iniciação científica. Às vezes tem um professor que tem um projeto aprovado, né, de forma individualizada lá no CNPq ou em alguma outra agência de fomento que também contempla bolsa de iniciação científica. Para esses alunos que porventura façam parte desse tipo de bolsa, até então a gente não tinha um mecanismo de certificá-los pelo nosso programa de iniciação científica, tá? Então, quem faz parte do programa de iniciação científica é certificado ao final. Mas essas outras bolsas, como não partiam da UTF ou desse programa, era por vezes um pouco difícil de fazer a certificação. Então, esse ano, né, os alunos que porventura tiverem bolsas de outros projetos poderão também regularizar isso entrando, né, de certa forma, dentro do nosso programa de iniciação científica para que seja feita a certificação posteriormente. Então, é uma nova forma aí de regularizar, não é regularizar, porque os alunos não estariam irregular, mas regularizar no sentido de incorporá-los ao nosso programa e conseguir certificá-los pela instituição, tá? Porque a certificação é bastante importante para que isso fique registrado como atividade, né, que isso conte ponto lá depois no programa de dupla diplomação, para entrada no mestrado, né, ou para próprias outras processos de seleção, né, de empresas que pontuem esses trabalhos que vocês fazem via iniciação científica. Tá? Aqui um panorama, né, como a gente está falando de bolsa, né, do número de bolsas aproximadamente que temos aqui na universidade, tá? Então, é um histórico das bolsas, então lá desde o ciclo 17 e 18, e vocês já vão entender por que a gente trata como ciclo, né, porque ele sempre inicia mais ou menos na metade de um ano e finaliza na metade do outro ano. Então, os ciclos sempre, né, contemplam aí 2 anos. Então, desde 17 e 18 até esse último ciclo que temos os dados, que é 24 e 25. Então, o que a gente percebe, né? Um número crescente de bolsas, né? Até aí, mais ou menos, o ciclo 19 e 20. Depois, 20 e 21, nós temos um decréscimo ali, tá? Isso é consequência, né, da pandemia. A gente teve a questão do trabalho remoto, então ficava um pouco difícil de desenvolver os projetos e esse número acabou diminuindo. Mas felizmente, né, nesse ciclo, tanto 23, 24 quanto 24, 25, nós estamos retomando esse crescimento. E a gente estimula, então, os alunos também que procurem os professores, né, que conversem, que se interessem por isso, para a gente conseguir um maior número, né, conseguir voltar lá ao ciclo 19 e 20 lá, né, com um número total aí próximo de 100 bolsistas, tá?
Então, atualmente, né, é aproximadamente 60 alunos envolvidos, né, nos programas de iniciação científica e tecnológica, sendo aproximadamente 41 com bolsas e 19 voluntários. Aproximadamente porque, por vezes, a gente não tem esse número atualizado automaticamente, então, por vezes, algum aluno pede desistência, substituição, e pode variar um pouco, tá? Mas é mais ou menos esse o número de bolsas que temos, né? Tanto bolsistas quanto voluntários. Então tá, né? Feita essa explanação um pouco mais geral, como é que o aluno, né, vocês como aluno, podem participar dos programas de iniciação científica e tecnológica, tá? Então aqui eu coloquei como se fosse uma linha, né, não do tempo, mas uma linha de sequência de eventos que ajudam vocês a se organizar nesse processo, nesse ciclo, tá? Então o primeiro passo é identificar, né, dentro, claro, e aí as disciplinas, o que vocês fazem na graduação em termos de disciplina é que vai moldar esse ímpeto inicial, tá? Identificar, então, qual que é a área, qual que é o projeto ou qual que é o professor que vocês têm interesse, tá? E acionar o professor, conversar com o professor, demonstrar a ele interesse em participar da iniciação científica, tá? Por que esse passo é importante? Porque ao identificar essa área, ao demonstrar esse interesse e falar com o professor, você já estimula esse professor também a submeter a proposta lá para a Bolsa de Iniciação Científica e Tecnológica. Por quê? Porque depende, então, do segundo passo, do professor se inscrever no edital. Então, quem consegue a bolsa, ou quem faz todo o processo lá de concorrer, é o professor, não é o aluno. O aluno entra, né, depois sendo indicado, né, sendo selecionado pelo professor. Mas para que ocorra essa indicação, essa seleção, primeiro o professor precisa passar, se submeter ao edital. Então, anualmente são lançados os editais e o professor se inscreve. Então, quando o aluno conversa com o professor, alinha com o professor, é muito mais fácil, né, do professor ir lá concorrer. Normalmente os nossos professores concorrem, mas a gente incentiva que a demanda também parta dos alunos, no sentido de estimular ainda mais os professores a participar dos editais de iniciação científica, né? De repente tem uma área, um professor que vocês gostam muito de trabalhar e ele ainda não submeteu ao edital, né? Então, conversando com ele, estimulando, olha, professor, eu gostaria muito de desenvolver um trabalho com você, né, nessa área, gostaria de fazer iniciação científica, estimula ele a participar e a concorrer a essa cota. Uma vez o professor concorrendo e participando do edital, ele sendo admissível, ganhando a cota de bolsa, então o professor vai fazer uma seleção, né? Vai abrir lá um processo seletivo para que os alunos interessados naquela bolsa possam concorrer. Então isso também é uma novidade para este ano agora, né? Para esse novo edital que será lançado. Normalmente o professor conseguia a cota de bolsa e fazia uma indicação direta, ou se tivesse muitos alunos interessados, alguns professores até faziam, né, uma prova, uma espécie de seleção. Neste ano, isso vai ser instrumentalizado, né, dentro do nosso sistema. Então, cada professor que concorre à cota de bolsa e ganha a bolsa, ele vai disponibilizar ou vai abrir para que todos os alunos possam concorrer àquela bolsa, tá? Então, os detalhes ainda serão trabalhados na forma do edital e no momento ideal nós podemos marcar uma nova conversa e repassar essas informações para vocês, mas nesse ano, então, para cada professor que tem a cota de bolsa, o aluno vai ter condições via sistema acadêmico de se inscrever nessa cota de bolsa, tá? Então faremos a ampla divulgação dessa informação também, possibilitando que vocês possam concorrer a essas bolsas, tá? E uma vez, então, indicado, né, uma vez feita essa seleção do aluno, o aluno passa a desenvolver, então, o plano de trabalho, tá? Por um período aí de 12 meses.
Então, só voltando aqui, essa, assim, é de uma forma geral, esse fluxograma, e aí eu insisto novamente com vocês nessa primeira etapa, né? Esse momento agora, de início de semestre, de início de ano, é um momento específico para que vocês já procurem os professores. Porque no próximo slide, nós vamos comentar um pouco do cronograma também, mas com datas, vocês vão ver que a partir de abril é que começa o lançamento dos editais e o professor pode se inscrever. Então, vocês conversando agora com eles, é um momento ideal para que já seja prevista essa bolsa, o professor já preveja essa inscrição no edital de iniciação científica, tá? Então, aqui, né, de forma um pouco mais específica, com datas, esse cronograma, tá? Então, para PIBIC e PIBIT, né, mais ou menos aí em torno de final de março, início de abril deste ano agora, são lançados os editais e aí o professor submete lá a sua candidatura a concorrer uma cota de bolsa para PIBIC ou PIBIT, tá? Para voluntário, esse processo de inscrição no edital vai acontecer lá em julho, tá? Então, como eu comentei com vocês, eles são um pouco descasados em termos de data, o voluntariado começa um pouco depois. O que é importante? Que o professor tenha um projeto de pesquisa homologado e vigente. Então, também é outra dúvida, né? Os alunos querem desenvolver projetos, planos de trabalho, e normalmente o aluno vai desenvolver esse projeto dentro do que o professor já vem trabalhando, porque para ele indicar e concorrer à cota de bolsa, ele precisa ter previamente um projeto de pesquisa homologado. Então, o que vai acontecer lá depois da indicação é que para cada aluno, o professor vai fazer um plano de atividades, mas dentro de um projeto que o professor já trabalha, um projeto já homologado, né, de um projeto já credenciado institucionalmente, tá? Então, esse é um ponto bem específico, mas como eu comentei com vocês, possivelmente vocês vão buscar o professor pela afinidade, pela área de interesse. Então, o projeto a ser desenvolvido, com certeza, está dentro do interesse de vocês em termos de complementação de informação, né? Um segundo momento, então, esse professor se inscreveu no edital, ele vai passar por um processo de avaliação, e aí se ele for admissível, né, conseguir uma pontuação lá, ele vai poder indicar o estudante. Quando que ocorre isso? Então, lá por junho, mais ou menos, para o PIBIC, PIBIT, e setembro para o voluntariado. Nesses meses é que ocorre a indicação do aluno. Então, perceba, se vocês quiserem, né, nesse primeiro ano, vou iniciar o ano, quero começar a fazer iniciação científica. Não vai ser lá na segunda, dia 24, que você já vai começar a fazer o projeto, porque precisa passar por todo esse processo ainda de submissão da proposta pelo professor, né, ele esteja apto e aí fazer a indicação. Para que vocês efetivamente comecem o plano, né, desenvolver as atividades, em julho, né, julho mais ou menos aí desse ano, né, para os voluntariados de setembro a março, tem um tempo maior em termos de indicação, tá? Então percebam, por isso que eu comentei da importância também de vocês encaixarem isso dentro de um cronograma. Eu quero fazer iniciação científica, qual é o momento que eu quero fazer? E lembre-se que para isso acontecer, tem uma série de etapas anteriores à efetivação, à execução do plano de trabalho, a vocês colocarem a mão na massa efetivamente. Então, o início do ano é sempre o melhor momento de já conversar com o professor, de já fazer esse alinhamento e planejamento do ano, do ciclo de iniciação científica para vocês, tá? Então, uma vez submetida a proposta, o professor conseguiu a bolsa, indicou o aluno, então ele vai ter esse tempo para execução das propostas aí de setembro desse ano, 2025, até agosto, né, de 2026, tá? Então, nesse período, vocês vão receber a bolsa, vocês vão fazer todas as atividades do plano de trabalho, e o voluntariado de setembro a março, porque tem um tempo maior de indicação, também finalizando em agosto de 2023, tá? Aí, nesse final, o que é importante, né? Claro, fiz todo o trabalho, então, a parte de escrita do relatório e finalização das atividades para apresentar lá no final do ano
no SACE City, tá? Mais para frente eu falo sobre o evento. Então, percebam, a questão do ciclo que eu comentei, ele sempre começa, né, num ano e finaliza no outro. Por isso a gente sempre chama o ciclo, né, o próximo ciclo que virá vai ser 2025, 2026. Um adendo aqui sobre o plano de trabalho. Então, como eu comentei com vocês, os professores têm os projetos, e dentro do projeto que o professor tem, ele vai definir um plano de trabalho com vocês, tá? Então, esse plano de trabalho, ele é desenvolvido depois que o professor consegue a cota de bolsa, e depois que ele identifica, seleciona o aluno, desenvolve, né, monta esse plano de trabalho. Ele deve contemplar aí 12 meses de atividades, e vocês vão colocar lá de forma, né, mais geral, qual o período e atividade que vocês vão fazer. Então, novamente, puxando lá a questão da formação, né, um plano de trabalho, ele vai prever várias etapas ali, né, desde uma etapa preliminar de revisão bibliográfica, de levantamento de dados sobre o assunto, né? Então, eu vou trabalhar determinada área. Nunca ouvi falar dessa tecnologia, nunca ouvi falar dessa metodologia que o professor está trabalhando. Primeira coisa é que vocês façam essa revisão, esse estudo, busquem na literatura, comecem a escrever, né, montar ali uma ideia do assunto que vocês vão trabalhar. Passa pela coleta de dados, né? Então, definindo metodologia, organizando lá essas datas, quando que eu vou coletar, quando que eu vou avaliar, quando que eu vou determinar lá, fazer o protótipo, quando que eu vou testar isso passa pelo cronograma, que é, então, a coleta de dados ou o trabalho mais braçal, assim, do projeto. Depois vem a parte de análise de dados, né? Então, o que eu tive esse monte de resultado, vários planilhas, vários questionários, várias informações, eu preciso de alguma forma analisar esses dados, tá? E aí no final, cumula, né, ou finaliza com a escrita desses resultados, com a publicação de resumos, de artigos, né, dependendo do nível de qualidade dos dados coletados, e um relatório final. Então, perceba que um plano de trabalho, vocês têm a oportunidade de passar por várias etapas ali, né? Desde uma parte mais de concepção, de entendimento do projeto, até uma parte mais avançada, né, de escrita do material científico. Então, essa linha aqui que tem que ser bem clara e bem definida junto com o orientador, e nós também trabalhamos isso muito com os orientadores, porque é isso que vai fazer a iniciação científica de vocês, tá? Vocês passarem por todas essas etapas. É importante que vocês, né, consigam transitar por todas essas etapas no sentido de complementação, para daí cumprir aqueles objetivos que a gente comentou lá no início, né? De complementação de formação de vocês, de formação de recursos humanos e de formar esse cidadão pleno, pensando, né, no mercado de trabalho ou na docência posteriormente, tá? Algumas dificuldades, e eu já trago aqui para vocês já terem uma ideia, né, depois, no passo posterior, que vocês vão procurar os professores aí, do que já ir trabalhando, do que já ir se atentando, tá? Converse com o seu orientador, né? Parece uma coisa óbvia, mas é muito importante que o aluno sempre mantenha contato com o seu orientador. Tá? De preferência, a gente sempre orienta também os orientadores a manterem reuniões ou quinzenais ou mensais, mas não muito mais do que isso, para realmente acompanhar as dificuldades, acompanhar todos os processos aí do plano de trabalho. Porque é muito normal, é muito comum acontecer imprevistos, contínua, né, semanal, quinzenalmente, é mais fácil de você corrigir pequenos erros do que fazer todo o trabalho e lá no final, né, chegar com esse acúmulo de casos ou de inconsistências no trabalho, tá? Além disso, essa conversa é muito saudável também para tirar dúvidas do aluno, né? De repente, é a primeira vez que ele está tendo contato com o laboratório, para aquela metodologia,
com aquele material. Então, é normal surgirem muitas dúvidas. Por isso, mantenham sempre uma rotina de conversa com o seu orientador. Dessa forma, o plano de trabalho, ele fluirá de forma muito mais tranquila durante a execução aí do projeto, tá? Um ponto bastante importante a se observar, né? Sejam comprometidos com o cronograma e com os horários. Então, tanto bolsistas quanto voluntários precisam cumprir o mínimo lá de 20 horas semanais. Então, sejam comprometidos. Claro que semanas de prova, algum outro evento que vocês participem por conta de outras atividades, isso pode ser conversado e trabalhado junto com os orientadores, tá? Mas mantenham esse comprometimento com o que foi programado em termos de cronograma, porque aí também é mais fácil. Olha, eu estou atrasado no meu cronograma, não estou adiantado no meu cronograma. Olha que interessante esse trabalho de tempo também que vocês fazem, né? Preparando vocês também para o mercado de trabalho. Com certeza vocês vão ter que lidar com cronogramas, com cumprimento de metas, e o plano de trabalho visa justamente, né, facilitar isso para vocês. Então, sejam sempre comprometidos e prevejam isso dentro das várias atividades que vocês têm na instituição. Né? Isso é uma alegria muito grande a gente falar, né, que a instituição oferta várias possibilidades para vocês, né? Tem projeto de extensão, tem projeto de inovação, de empreendedorismo, de iniciação científica, tem outras várias ações que são desenvolvidas na universidade. E, por vezes, né, vocês se envolvem em muitas dessas ações, mas é importante definir tempo para cada uma delas, né? Então, esse ano, vou priorizar a iniciação científica, então talvez tenha que deixar de lado uma ou outra atividade para que vocês consigam cumprir, né, ou fazer a iniciação científica, aproveitar esse planejamento, né, quando vocês querem inserir a iniciação científica dentro das atividades, planejar e deixar um tempo livre para dedicar à iniciação científica e tecnológica. Uma outra dificuldade que a gente sempre, né, se depara, né, com os alunos da iniciação científica é a elaboração do relatório final, né? Então, uma sugestão que a gente sempre trabalha com vocês, com os professores, é que vão elaborando esse relatório de forma contínua, né? Lembram das etapas lá do processo de formação? É importante que esse relatório também seja construído aos poucos, que não seja construído lá no final, na última semana, porque o prazo está aí vai escrever qualquer coisa, não vai trabalhar bem os dados, isso não é interessante, né? Para a formação de vocês. Então, vão trabalhando esse relatório conforme o andamento. Comecei lá, fiz a revisão bibliográfica para entender o assunto, já vou escrever uma introdução, já vou escrevendo o referencial teórico do meu relatório. Estou fazendo as análises, estou lá no passo a passo, no dia a dia, coletando os dados, já escrevo o meu material e métodos. Começo a ter resultado, vou analisar, discuto com o professor, já vou escrevendo o resultado. Quando chegar lá no final, o relatório está praticamente pronto. E isso facilita também essas discussões, essas conversas periódicas com o seu orientador, né? Que ele vai acompanhando de forma mais passo a passo, e aí, né, a chance de ter um relatório final mais elaborado tá? Muito bem, então finalizado tudo isso, nós temos então o processo lá de certificação depois, tá? Então, para a certificação, para vocês conseguirem o certificado, independente da modalidade, se é PIBIC, PIBIT ou voluntariado, precisa cumprir esses 3 requisitos aqui, tá? De 6 meses ou mais, então pelo menos 6 meses de execução do plano de trabalho, né? Entrei na iniciação científica, comecei lá, não me dei bem, vi que não é para mim, não estou conseguindo me adaptar, saí com menos de 6 meses, né? Desenvolvi 2, 3 meses de plano de trabalho. Não conseguimos fazer a certificação, tá? Por que 6 meses? Porque em 6 meses é um tempo mínimo que vocês conseguem, né, passar
por grande parte de todas essas etapas de aprendizado, né, para certificá-los, né, numa iniciação científica, tá? Então, menos do que isso, é um tempo ainda não suficiente para que vocês consigam complementar essa formação, tá? O envio do relatório final, então, ao final do ciclo, é obrigatório enviar esse relatório final. Então, o envio é um dos critérios, não enviou, não consegue a certificação. E depois a apresentação do trabalho, dos resultados no evento oficial, que na nossa instituição é chamado de SACE-CIT, tá? Então, isso é importante também que vocês tenham em mente o que eu tenho de responsabilidade para entregar lá na frente, tá? Estou todo empolgado para conseguir a iniciação científica, conseguir a bolsa. Essa animação, esse entusiasmo de vocês, ele tem que acompanhar vocês durante os 12 meses. É normal ter momentos de maior dificuldade, quando aperta lá as provas, final de semestre, é muito normal, dá errado uma análise, dá errado um processo, é normal ter um pouco de desânimo. Mas não pode deixar isso tomar conta e fazer com que, né, vocês desanimem de todo o processo, porque realmente é um processo, tá? E vencer isso, conseguir superar, vai fazer vocês chegarem lá no final, né, com a alegria de ter cumprido todas as metas ali, tá? Então, é importante sempre, novamente, conversar muito com o orientador de vocês, tá? Então, o não cumprimento, né, pode acarretar, por exemplo, a não certificação do aluno, né? O professor pode ficar inadimplente e, por vezes, ele pode não mais conseguir concorrer aos editais, né, de bolsa, então é ruim também para os outros alunos, né? Não tem mais possibilidade de indicar aluno porque não consegue concorrer. E se o aluno recebeu recurso financeiro na forma de bolsa, pode implicar também a devolução do recurso. Então, né, vamos evitar tudo isso. Está com algum problema, alguma dificuldade? Converse com o seu orientador. É possível cancelar a bolsa, né? Não estou conseguindo, estou com problemas pessoais, estou com algum impedimento. É possível cancelar a bolsa, então, para não ficar inadimplente. O que não pode é deixar, né, acontecer, deixar um ano lá sem fazer nada e aí chegar lá no final e não ter, né, os resultados a apresentar, né? Porque, novamente, isso é uma oportunidade que a universidade dá aos alunos no sentido de complementação de formação, tá? E aí, então, para coroar todo esse momento, nós temos o evento, tá? Que é chamado de SACE-CIT, tá? Então, o SEI é o Seminário de Extensão e Inovação, então lá os projetos de extensão e inovação, e o CICIT, que é o Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica, né, onde são apresentados os projetos de vocês. Esse aqui é a logo do SACE-CIT do ano passado, que ocorreu em Francisco Beltrão, tá? Então, o SACE-CIT, ele ocorre, antes do SACE-CIT, né, antes do evento principal. Nós tivemos, né, e possivelmente teremos esse ano também o chamado pré-CICIT, tá? O pré-CEI e o pré-CICIT também. Então, ele vai ocorrer no campus antes do CICIT, tá? Então, ano passado, né, estou falando aqui com base nos dados do ano passado, porque pode ter algum tipo de ajuste para esse ano. Ele ocorreu em agosto, né? Então, todos os nossos alunos aqui do campus de Iniciação Científica e Tecnológica apresentaram seus trabalhos em sessões específicas com avaliadores, tá? E aí, a partir das avaliações, os melhores trabalhos foram selecionados para participar do CICIT, tá? Então, o pré-CICIT hoje ele serve, né, para selecionar os melhores trabalhos e para selecionar alguns alunos para apresentar lá no evento principal. Porque hoje, graças a Deus, né, o TF cresceu tanto, tem tantos alunos envolvidos na iniciação científica, que não é viável, não temos capacidade de levar todos os alunos para um único evento institucional. Então, eles são feitos nos campi, né, e aí seleciona alguns para levar para o evento principal, tá? Para aqueles que não forem para o evento principal, o nosso pré-CICIT, o nosso evento no campus, ele já serve como uma dos critérios lá para certificação, tá? Foi selecionado, foi considerado um bom trabalho, conseguiu boas notas, vai para o evento principal, né? Então, ocorre também anualmente, após os pré-CICIT, né? Ocorre o CICIT,
Então, ano passado foi em Francisco Beltrão, esse ano vai ser em Curitiba, tá? Então, é o momento onde se fazem as apresentações dos trabalhos selecionados, né? Existe ali avaliação também, nova avaliação desses projetos, desses trabalhos, e uma adendo importante, existem avaliadores das agências de fomento. Lembra que eu comentei com vocês lá no início, CNPq, Fundação Araucária, todo ano, né, tem que submeter o projeto? Eles vêm prestigiar o evento, vêm verificar como está a qualidade dos projetos desenvolvidos e vêm avaliar, né, se vale a pena ainda investir em bolsa na nossa instituição, tá? Então, em algumas salas existem esses avaliadores externos das agências de fomento, né, que vêm, então, para balizar, né, e para confirmar a nova remessa de bolsas para o próximo ano, tá? Além disso, no evento nós temos a premiação dos melhores trabalhos. Então, dentre os trabalhos que já foram melhores selecionados no campus, que vão lá para o evento principal, lá também é feito o ranqueamento das notas por área, e aí é feita a premiação, tá? E além disso, tem uma programação bem diversa, né? Tem palestras, tem oficinas, mini curso, tem programação cultural. É um evento bem legal, bem interessante também de integração entre os alunos, né? Para vocês conhecerem outros campos, né? No caso, o ano que vem vai ser em Curitiba, conhecerem outros alunos, conhecerem outros projetos. É muito interessante, é uma oportunidade muito legal para quem está ali na iniciação científica, né, ampliar ainda mais esse contato com pessoas também que desenvolvem os projetos dentro da instituição, tá? Então, essa aqui é uma foto do ano passado, né? Nós tivemos uma aluna contemplada com prêmio de melhor trabalho na área de ciência e tecnologia de alimentos. Foi a aluna Érica Regina Barbosa da Silva. Ela era uma aluna voluntária. Então, olha só, como não há distinção em termos de critério de avaliação, rigor, prazos a cumprir para o voluntário e para o bolsista, tá? Inclusive, esse é uma das exigências das agências de fomento que não tem a distinção entre o voluntário e o bolsista, tá? E ela foi contemplada com o prêmio de melhor trabalho, tá? Foi orientada pela professora Rosana Busanello, tá? E o projeto previa ali, né, a caracterização, né, da isoflavona, né, que é um suplemento ali que tem uma ação semelhante ao estrogênio, né, e encapsulação dessa isoflavona ali no whey protein. Então, ou seja, né, um trabalho bem interessante que foi considerado ali pelas notas do melhor trabalho, tá? Então, oportuniza aos alunos também essa alegria de participar também ali e concorrer ao melhor trabalho nas categorias. Tá? Então, para fechar aqui, né, a iniciação científica e tecnológica, né, como eu comentei com vocês, ela é um ciclo, e vocês, alunos, vocês são protagonistas desse processo. Sem vocês, nada disso faria sentido, né? O programa, os editais são feitos para vocês, tá? A questão do professor concorrer, do professor entrar com a bolsa, é porque nós somos perenes aqui, né? Então, é muito mais fácil de organizar, mas só faz sentido quando tem um aluno, tá? Porque é preciso do aluno, tá? Então, vocês são o centro desses programas, tá? Então, como eu comentei com vocês, procure lá identificar a área de interesse, né? Se gostariam de fazer iniciação científica tecnológica, identifiquem a área, um professor, né? Vão lá conversar com ele, isso ajuda na complementação da formação de vocês, né? Desenvolver novas habilidades, outras habilidades aí, né? Preparar vocês para atuar na pesquisa também e formar esse cidadão pleno, né? Que foi muito bem colocado lá nos objetivos do CNPq, tá? Então, é uma oportunidade muito importante em termos de programas na instituição, e nós incentivamos, né, todos os alunos que participem desses projetos, desses programas, tá? Ficou ainda com dúvida, né? Temos o chat aqui, temos esse momento, temos também durante todo o ano a disponibilização ali de informações. Então, sempre lá na DIR PPG, ali eu deixei o e-mail de contato,
E a sala da DIU-PPG, ela fica no corredor ao lado da secretaria acadêmica, tá? Então, eu sempre estou por lá também. Tem dúvida, quer ir lá conversar, quer trocar uma ideia, vem lá conversar com a gente, que a gente também está sempre disponível para atendê-los. Obrigada, professora Giovana. Depois também nós deixaremos disponível na descrição da live, né? Ali na descrição a gente deixa também esses outros links que você queira que sejam disponibilizados. Esse também do e-mail do setor a gente deixa disponibilizado, que a gente depois vai estar deixando para que os alunos em outros momentos possam estar acessando essa tua fala e procurando você depois também, né? Então a gente vai deixar tudo organizadinho depois na descrição do vídeo, aquilo que você queira que nós deixemos disponível, né? No momento não tivemos questionamentos, né? Então a gente vai encerrar nossa atividade, agradecer a sua participação, né? Enriqueceu demais, né? Contribuiu demais para que a gente possa estar cada vez mais enriquecendo os nossos alunos com informações, com conteúdos, e aquilo que eu já comentei numa outra live. Essa formação que a gente tem fora da sala de aula consolida cada vez mais a formação dos nossos alunos de forma que tenham uma formação de excelência, né? Que é esse nosso objetivo aqui, né? Então, trazendo essas informações para que ele possa se envolver na iniciação científica, ter outros contatos com a pesquisa e assim por diante, contribui, como você colocou, na formação dele para o mercado de trabalho, né? E isso consolida cada vez mais a nossa formação com qualidade. Muito obrigada e estamos à disposição e vamos combinar para que tenhamos na metade do ano novamente uma nova live trazendo alguns mais detalhes, né? Aprofundando mais as informações com os bolsistas, isso mesmo. Perfeito. Eu que agradeço pela oportunidade, estou sempre disponível. Obrigada, até mais, tchau. Até mais, tchau.